Muito bem, vamos falar de tecnologia aqui no 90 Minutos. Muito bem, ao meu lado, Alex Fernando. Alex, muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a você que está em casa. Bom, da semana passada a gente falou do caso do Facebook, do WhatsApp, que agora vai compartilhar as informações dele com o Facebook. Virou um alvoroço muito grande, está saindo receitinha de bolo por aí, para todo lugar, que o cara pode ir lá na configuração do WhatsApp e desligar esse compartilhamento. Parece que, nesse momento, acho que todo mundo que utiliza o aplicativo, ele já recebeu aquele alerta para você aceitar com o novo contrato. Realmente, a opção para desligar o compartilhamento, ele existe, ele está lá na aba de configurações, só porque o próprio WhatsApp confirmou que aquela informação não vai impedir que ele compartilhe a informação com o Facebook. A única diferença é que ele não vai utilizar o que ele chama para aprimoramento da publicidade para você. Só isso. A sua informação vai continuar sendo enviada para o Facebook para que ele utilize ela como métrica para os outros. Acontece que se você desmarcar aquilo, pelo menos em tese, ele não vai direcionar a propaganda no Facebook para você. Se você ficar no agora não, toda vez que aparece a mensagem, agora não, agora não. Ele anunciou que parece que dentro de uma semana ele vai bloquear o aparelho, o aplicativo, para quem não aceitar o contrato. Não tem jeito, se você quer utilizar o WhatsApp, você vai ter que concordar com esses termos. Ou é isso, ou usa o Telegram. Quem não tem conta no Facebook? A única diferença é que ele não vai utilizar a propaganda para ele, tá? O restante ele vai continuar enviando a informação para o Facebook, que o Facebook vai utilizar como métrica para direcionar para determinadas regiões. Por exemplo, eu sei que determinada região ele confessa muito com tal tipo de pessoa e tal tipo de horário. Eu consigo direcionar melhor a informação para aquilo ali. Ou seja, chegou a hora de cobrar a fatura mesmo de quem usa o WhatsApp, né? Acontece que, por enquanto, ele afirma que ele não está lendo as mensagens. Ele afirma isso. A única forma da gente saber é se daqui uns dias você começar a conversar, você está conversando com um parente seu que você está com, torceu o pé, está com um problema no pé. E aí, de repente, de maneira mais ou menos como se ele tivesse adivinhado, você entra no Facebook e ele começa a te passar remédio e coisa para torção no pé. Clínica ortopedia. Nesse momento você vai saber que realmente ele está lendo suas mensagens, tá? Porque o monitoramento seria feito de que forma, além dessa de ler a mensagem da pessoa? Existem métricas que são bem interessantes, por exemplo, para mim saber o horário que as pessoas ficam no ar, o tempo em média que a pessoa fica no WhatsApp. Esse tipo de informação ela é muito bom para você direcionar a publicidade para determinado local. Agora, com base no contexto, com base na informação que a pessoa conversa, é muito mais precisa. Porque hoje, imagina, um anunciante qualquer, ele vai pagar uma propaganda na televisão, vamos imaginar que eu estou fabricando, relógio. Eu vou fazer uma propaganda na televisão para atingir milhares de pessoas no horário nobre, eu estou gastando muito dinheiro para isso, e desses, 1 milhão de pessoas que assistiu, apenas 50 estão interessados em comprar relógio, o resto, ele vai ver aquela propaganda, para ele não tem interesse nenhum, ele achou foi chato. Tá? Apenas para aqueles 50 interessou, gostou, às vezes é uma promoção. Agora, se eu consigo direcionar, como é o caso da internet, eu sei que exatamente quais são as 50 pessoas que estão interessadas em comprar um relógio, eu entrego para elas, é outra coisa. A publicidade vai ficar mais barata para quem está anunciando e ele atingiu 100%. Ele não precisou espalhar a mensagem para pessoas que não vão consumir o produto. Essa é a ideia. Quando você trabalha esse tipo de integração, o bom vai chegar nesse ponto e, apesar de que ele nega, muito provavelmente vai chegar nesse ponto. Já existe isso, por exemplo, com a pesquisa que você faz no Google. Entra no seu aparelho telefônico e pesquisa sobre alguma coisa lá, fecha o Google e abre o Facebook e dá uma andada na linha do tempo. Você vai ver que ele começa a mostrar propaganda daquilo que você estava vendo. É uma coisa bem interessante e
para o anunciante fica mais barato. Que a ideia é exatamente essa, permitir que mais gente, às vezes um pequeno, consiga fazer um anúncio que hoje só o grande faz com a receita de bilhões. Todo mundo sabendo de como funciona, eu acho que não é uma coisa ruim, né, Alex? Eticamente não está ferindo nada. Não, desde que a informação dele, não, por exemplo, ele não vai divulgar no mundo, vamos lá, se ela está falando lá, por exemplo, que você está com uma doença, por exemplo, contagiosa. Desde que ele não vaze essa informação, que ele poderia sim te prejudicar, para outros, o fato dele apenas usar para direcionar uma publicidade, eu acho que isso não é nocivo para ninguém. Tá? Até acho que para você seja melhor, que aí você vai ver só a propaganda daquilo que realmente lhe interessa. Você não vai ficar vendo propaganda de uma coisa que você não está interessado. E é o preço que tem que se pagar para ter o serviço, né? Já que você não está pagando nada por isso. A televisão aberta vive disso, né? Vive disso, né? E a TV fechada também, porque ela também vende publicidade, né? Só que é muito mais segmentada, obviamente, né? A TV fechada seria uma propaganda segmentada, mas ainda em larga escala ainda, né? Para tentar atingir. O canal de esporte fala muito. Porque não tem como eu saber exatamente quem está assistindo e o interesse dele. A internet tem vantagens como essa que é bem mais direcionado. E, por falar em propaganda, o Instagram já anunciou que 1/3 dos seus usuários, o que dá mais ou menos o tamanho a quantidade de usuário do Snap, já está utilizando aquele Snap lá do Instagram, que é aquelas histórias. Então, nós estamos falando em menos de um mês de existência, ele já tem talvez até um pouco mais de usuários utilizando esse recurso do que toda a rede do Snap. E, como se não bastasse, todos os analistas do mundo apontam que muito provavelmente o Snap vai morrer depois dessa. Ele realmente está concorrendo com alguém muito grande. E, ironicamente, ele anuncia ainda nessa semana que ele vai começar a colocar propaganda na linha do tempo das pessoas. O Snap. Isso aí já é um problemaço, porque afinal de contas, se hoje as pessoas já estão passando a utilizar o outro, você começa a entupir a linha do tempo dele ali com propaganda, o cara não é legal isso. Quando ele era único até podia fazer isso, mas agora que tem uma opção... Um concorrente. Eu não sei se você concorda, mas eu acho que um dos principais marcos para essa mudança será as celebridades que são muito assistidas seguidas, no Snap, passar para o outro programa. Talvez crie-se uma estratégia para conseguir, como se fosse uma contratação, né? O cara encerra a conta dele ali no Snapchat, passa para o Instagram, né? Isso realmente faria muita gente migrar. Até porque realmente o Snap, a maior parte dos usuários é para isso. Mas a grande ideia de rede social, o grande atrativo que fez ela crescer tanto é porque ela conseguiu dar voz e dar foco para a pessoa anônima. Antes da internet, as pessoas famosas eram apenas aquelas pessoas que apareciam na televisão. Era um artista de uma novela, um ator de um filme. Basicamente, esses era que tinha foco. Depois da internet, o YouTube, principalmente, ele mudou isso. Hoje, existe de pessoas que, do nada, ele explode aí sem nunca ter pisado numa televisão na vida. A prova disso é que você vê funkeiro. Tem funkeiro aí que a televisão só vai descobrir que ele existe depois que ele já tem milhões e milhões de seguidores numa rede social. E essa é o grande barato da rede social. Ela permite que uma pessoa comum ele passe a fazer parte da coisa e não apenas consumir o conteúdo. E traz grandes vantagens, que você tem acesso a mais informação, você vai ver culturas diferentes, não depende mais exatamente daquela segmentação que só a TV produz. Existe uma crítica muito grande hoje, por exemplo, com a maior emissora do Brasil aí, que é a segmentação apenas num determinado ponto. Ele aparece determinado tipo de ponto de vista, determinado tipo de pessoa e pronto, ele fecha naquilo. O restante ele ficaria de fora. A ideia quando se fala de uma rede social é que outras pessoas possam entrar e você tem hoje, como é o caso do YouTube, você tem o que você quiser assistir lá. Se você está sentado no seu sofá no horário nobre, ao invés de assistir uma novela, você quer assistir, sei lá, um documentário, ou quer saber como é que se costura, sei lá, como é que se borda alguma coisa lá num boné, você aprende isso no YouTube, basta você procurar. Tanto que o YouTube hoje nos Estados Unidos é o segundo maior mecanismo de busca.
tá? E ele concorre hoje de igual para igual com a TV. E esse é a grande novidade. O que enche as pessoas, deixam elas meio chateadas é a publicidade que realmente tem hora que ela é exagerada. O Facebook mesmo, ele tem exagerado muito. Parece que praticamente metade da linha do tempo que você olha hoje é propaganda. Não é mais os posts exatamente dos seus amigos. Bom, e o Uber, como a gente tinha falado semana passada, o Uber começou a testar uma ideia de pacote nos Estados Unidos. Ele começou a vender isso em São Paulo essa semana. Ele fechou uma determinada parte da cidade, no site deles tem um mapa, e a pessoa compra um pacote fixo para mandar determinado espaço de tempo, não mais como um táxi que você pagava pela corrida. Sei lá, deu R$10, R$15, de acordo com o tamanho da corrida e o horário que você está, o tempo que leva, tudo isso conta. No caso do Uber, ele está cobrando um preço fixo de R$6 pela corrida. Dentro da cidade, dentro da área que ele delimitou, em qualquer ponto que você for, vai ser esse valor. E ele ainda permite o que ele chama de Uber Pool, que é a possibilidade de você compartilhar com outras pessoas. No serviço de táxi convencional, se você e mais 2 amigos seus resolvem ir a determinado ponto, você chama um táxi e paga essa quantidade para ele ir. Na ideia do Uber era que ele possa você compartilhar a mesma corrida com outras pessoas, dessa mesma forma, assim como o transporte coletivo faz. O que traz uma série de vantagens, principalmente pelo fato de que você diminui a quantidade de veículos na rua. Ele vai cobrar, além dos R$6, para você dividir uma taxa de 60 centavos para cada passageiro. Tá? Então, se você vai você e mais uma pessoa para um determinado local, você vai pagar os R$6 mais R$1,20, que é 60 centavos de cada um, daria R$7,20. Ainda assim, fica mais barato que o serviço de metrô. O serviço de metrô paulista ou de ônibus lá é R$3,80. Você pagaria o quê? R$3,60 pela viagem. E você estaria indo de carro, ele levaria você exatamente onde você quer descer. Então, existe uma série de vantagens que são oferecidas. E ver só em relação ao tempo, né? De chegada no lugar. No caso de São Paulo, conta muito. Por exemplo, um carro não consegue concorrer com o metrô. No horário, você vai gastar um tempo muito maior. Isso mostra que existe um interesse por parte do Uber de concorrer, inclusive, com o serviço coletivo em várias cidades no mundo. Que vai ter que ser naquela utilização compartilhada, né? Seria mais interessante, porque né? senão é um desserviço para a cidade, que tenta retirar a quantidade de carros. Porque se continuar do jeito que está, daqui uns dias não tem como andar mais. Tem cidade aí que a sensação que você tem é que tem 2 carros por habitante. Isso, se você precisa de um estacionamento, está complicado. A ideia desse serviço de compartilhamento do veículo, a vantagem é talvez no estacionamento. Porque já que seria mais ou menos igual um serviço de táxi. Você vai a um determinado local, o carro te deixa lá e você fica e o carro volta. Nesse momento, pelo menos você não vai gastar com o estacionamento. Que conta muito para uma cidade como São Paulo, que o estacionamento é caríssimo, né? Em São Paulo, na verdade, vale a pena. Se você mora numa região e precisa ir a uma região mais movimentada para fazer alguma coisa, um serviço de banco, comprar alguma coisa, é melhor que você leve outra pessoa com você. Ele fica rodando no quarteirão com o carro, enquanto você faz o que tem que fazer, porque se você for pagar um estacionamento, sai muito mais caro. Justamente. Então, esse tipo de coisa, talvez, nessa ideia de você locar o veículo, seja uma coisa bem interessante e já se aponta isso como uma saída já para os próximos anos. A ideia das pessoas compartilharem veículos. Eu não preciso ter um carro só para mim, à medida que se eu trabalho o dia inteiro, esse carro vai ficar parado a maior parte do tempo. Ele poderia estar servindo outra pessoa e quando eu precisar, eu simplesmente chamo o carro e utilizo. É um trabalho, inclusive, pelo menos para nós brasileiros, de desconstrução de uma imagem que a gente tem da importância do poder de ter um carro, uma marca e tal. O brasileiro enxerga o carro como se ele fosse um patrimônio, né? Tanto que aqui figura como aquele leasing. Símbolo de status. De status mesmo, né? Como é o caso daqueles leasing operacional que embala na maior parte dos países do mundo, aqui não funciona. Porque a pessoa ela não tem essa ideia de eu estou locando um carro, a ideia eu quero comprar o carro. E lá fora, como o resto do mundo enxerga um veículo como não um patrimônio, mas sim um bem de consumo, ele está sendo consumido, está sendo
dilapidado ali com o tempo, depreciado, ele vai chegar depois de um ponto, ele não serve mais para nada, então você está consumindo da mesma forma que, sei lá, você compra um sapato e utiliza ele até ele não servir mais, tá? Mas o brasileiro, ele não enxerga assim e deposita tudo que ele tem ali num veículo. Bom, a Apple anunciou na Apple TV um serviço para entrega de pizza. Agora você sentado no seu sofá, está assistindo um filme entre um aplicativo e outro ali, na sua Smart, você pode escolher lá o aplicativo para pedir uma pizza. Ela fez um acordo com uma rede norte-americana de pizza que chama Papa John's, e ela permite que você peça, escolha ali no cardápio, visual, graficamente, o que você quer, eles entregam isso na sua casa. E utiliza dados da sua conta da Apple para determinar a localização e até mesmo para fazer o pagamento. Você faz tudo com o seu controle remoto, sem precisar. Hoje nem se dá mais o trabalho de pegar o telefone e ligar. E falar com a pessoa. Aqui em Anápolis eu tenho uma nota para falar sobre esse assunto. Se chegar aqui, chegar esse serviço aqui, você pega o seu restaurante, o restaurante que você mais gosta, e aí você quer passar a não gostar dele mais, você pede alguma coisa por telefone. Porque o serviço de entrega é péssimo. Lá, pessoalmente, é ótimo, atendimento excelente. O serviço de entrega é péssimo aqui. Tem que melhorar muito ainda. Principalmente em grandes cidades, o que mais incomoda é o tempo de entrega, principalmente em decorrência do trânsito. Uhum. E aqui em Anápolis a gente tem passado por isso. Realmente tem muita coisa que você pede aí, a hora que chega você já nem está com fome mais. Você até esqueceu, né? Então, realmente isso acontece. E essa coisa que a Apple anunciou não é bem uma novidade, já que o ano passado a Samsung fez o mesmo nas Smart dela, só que com uma outra rede que era conhecida como Domino's Pizza, também americana. Essas redes, normalmente, ela tem milhares de pizzarias num local só. A Papa John's, que fez o acordo com a Apple, ela tem mais de 4.700 pizzarias no mundo. Não só nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos só tem mais de 2.000, só nos Estados Unidos. Mas ela está presente em 37 países, inclusive tem algumas lojas dela no Brasil. Mas chega um ponto em que uma rede desse tamanho, ele poderia te atender. E talvez o caso seria interessante porque você acaba nem percebendo. Você está entre um filme e outro, você abre ali o aplicativo, escolhe a pizza e continua assistindo seu filme. Tá? Vai demorar mesmo, mas é a hora que chegar. Mas pelo menos o pedido talvez entra na rede que está mais próxima da sua casa, ou então se tem duas naquela que tem menos pedido, então acho que deve funcionar, deve ser um pouco mais rápido. A logística deve ser realmente mais elaborada. E algumas redes americanas, elas estão começando a fazer testes já para o ano que vem com entrega de pizza utilizando drones. Tá? No Brasil, como exige legislação específica, acredita-se que só a partir de 2018 teremos isso. Mas os serviços que hoje é feito por mototaxista, a entrega de um determinado pacote, que existe um risco, uma demora muito grande numa cidade grande, e além do risco para o próprio motoqueiro, como é rápido, existe uma urgência, ele sai andando feito louco aí. Isso nós estamos acostumados a ver acidentes gravíssimos. Muitas vezes o cara perde a vida por causa disso. A ideia é que você use o drone para entregar isso lá no local. Eu arrisco dizer que os drones vão ter que ser muito rápidos para vencer uns cachorros doidos que tem por aí, que inclusive é o apelido que eles dão para eles mesmos, né? Porque tem alguns aqui que burlam umas 50 leis num trajeto de 100 metros, mas leva o negócio com a velocidade que tem que levar. Arriscando a vida, né? Porque um acidente só é fatal, né? Uma vez só, né? É uma vez só também, né? Mas é uma coisa bem interessante de se fazer, até porque à medida que o trânsito cresce, torna-se cada hora mais difícil essa locomoção ali dentro da cidade. E por via aérea, realmente apesar de que daí a pouco começa a engarrafar o ar também. Você vai ter drone tombando um com o outro, apesar de que eles já existem os protocolos próprios que não deixam eles fazerem isso. Mas em matéria de logística, se você olhar países como o caso da Alemanha, eles utilizam aqueles tipo de malote bancário de um para o outro, eles gostam de utilizar dutos, igual que a gente usa para transportar óleo no Brasil, que são os oleodutos, eles utilizam para isso. Embaixo das ruas de coisa, passa um duto que interliga um banco com o outro.
Se eu preciso mandar um malote com dinheiro, documento, alguma coisa de um para o outro, eu consigo fazer isso por baixo da terra. No ar comprimido, né? No ar comprimido. Aqui no Brasil, não sei se daria para fazer isso, porque eu tenho uns tatu aí que eles conseguem cavar, coisa que não é meio até inimaginável, coisa de cinema. E por mais que se teste se o duto está íntegro antes de passar, aqui não dá. O pessoal aqui tem uma mentalidade um pouco mais evoluída. Teria que contratar a gente para ficar vigiando o negócio que tá embaixo da terra, né? Ou então, sempre se andar numa velocidade reduzida, à medida que você teria que colocar um robozinho para ir na frente no malote para verificar se o duto está íntegro. Um robozinho com uma arma assim, né? Também poderia ser. Está acontecendo no México um congresso de segurança de informação e teve um laboratório russo que ele produz, inclusive produz alguns antivírus. Eles trouxeram umas informações um tanto interessantes lá. Uma delas é alarmante, diz respeito ao Brasil. Na verdade, eles apontaram que é a América Latina, mas o Brasil, em especial, é o país com um problema mais sério nesse sentido. O brasileiro, ele não se preocupa muito com a segurança dele numa rede social. Ele posta coisa que ele não devia postar, ele coloca coisas que basicamente é muito pessoal dele ali, naquela esperança na cabeça dele de que ali só os amigos dele vai ver. Sendo que hoje, normalmente as pessoas, na sua rede de contatos no Facebook, você não tem só amigos, tem muita gente que você não conhece, tá ali. Você não tem como garantir que ninguém vai compartilhar uma informação que era para ser. Uma pessoa não vai passar essa informação para frente e você ainda tem que levar em consideração que existem perfis que podem estar comprometidos ali no meio. Pode ser, por exemplo, um fake ou um perfil que foi roubado. Então, principalmente o que se mais alerta é com a veiculação de crianças na internet. Tem muita gente que acha bonitinho aquele negócio, ele fica postando imagens dos filhos dele, desde que nasce, a vida inteira está lá. Para uma pessoa mal intencionada, ele consegue utilizar aquilo ali para ele planejar, por exemplo, um sequestro muito facilmente. E as coisas que são mais latentes ali, que é aconselhado por qualquer especialista em segurança da informação, principalmente, o legal era que foto de criança, seus filhos, não coloque na internet, nenhuma, tá? Se colocar, tenta colocar alguma coisa que não permita uma identificação mais específica, principalmente em decorrência de hábitos, horários, locais onde frequenta. Por exemplo, uma criança com foto com o uniforme da escola. Isso facilita muito a vida de uma pessoa que esteja interessada em te fazer algum mal. Até porque, basicamente, para atingir uma pessoa, normalmente, o ponto mais fraco seria os filhos. Além daqueles que só pensam, por exemplo, em extorquir, tirar dinheiro. Basicamente, se você coloca uma imagem desse tipo, você facilitou a vida do cara. Sem contar que tem gente que coisas dele, normalmente, senhas têm a ver com o nome de filho, data de nascimento de filho, o nome de animal de estimação. Esse tipo de coisa ele compartilha ali numa rede social e utiliza isso depois como senha. Como, por exemplo, um banco. No banco você utiliza número. Aí tem gente que coloca a data de nascimento do filho, por exemplo, lá como senha. E aí, se você dá uma vasculhada na rede social dele, você vai encontrar lá todos os dados do filho, inclusive essa data. Basta um pequeno teste lá, você vai descobrir a senha do cara. Então, esse tipo de informação é preocupante. O brasileiro em específico, ele é o povo mais despreocupado que tem no mundo com isso, apesar de que uma pesquisa feita recentemente diz que 70% das pessoas, pelo menos elas declaram ter medo de qualquer coisa relacionada à tecnologia da informação. Que ele poderia ter uma senha vazada, ou uma informação da vida dele que era particular demais, fosse divulgada, mas na prática você vê que as pessoas não fazem assim. E outra coisa que eles mostraram lá é com relação ao sistema bancário. Caixa eletrônico, principalmente, isso acontece na América Latina inteira. O Brasil está no meio. Os caixas eletrônicos são normalmente desatualizados, rodam softwares antigos. Isso permite tipos de golpes, como aconteceu no ano passado, de um grupo hacker aí que ninguém conseguiu pegar, fizeram um limpa e conseguiram tomar mais de $1 bilhão das redes bancárias do mundo. E eles utilizam golpes como
Nós vamos, inclusive, preparar um programa para mostrar o risco que você tem como empresário hoje de um funcionário dentro da sua empresa com acesso ao seu sistema de informação, principalmente no momento da demissão. É o momento mais crítico, onde você passa a ter, por exemplo, um espião que estava lá dentro, agora ele está na rua. Uhum. E, às vezes, ele tem interesse de te fazer algum tipo de mal. Em caso de rede bancária, normalmente os caras, eles infiltram através de, por exemplo, um e-mail malicioso na máquina de alguém que não tem conhecimento técnico, como, por exemplo, um RH ou qualquer área administrativa, e dali, ele invadindo a rede por ali, ele consegue chegar, por exemplo, ao sistema do caixa eletrônico. E um golpe bem interessante que os caras criaram, que mostra que, pelo menos a criatividade é muito boa, eles programam determinados caixas eletrônicos para determinados horários específicos, ele simplesmente cuspiu o dinheiro que ele tem lá. Aí, simplesmente, um criminoso ele entra na onde está os caixas 24 horas, um horário que não tem muito movimento, ele entra com a mochila e lá, a hora que ele está lá no horário específico, o caixa simplesmente cospe o dinheiro, ele simplesmente pega aquele ali, põe na mochila e vai embora. Muito melhor que explodir o caixa. Então, e os caras ainda maquiam isso aí lá nos balanços contábeis, nas contas das pessoas. Ele vai lá e coloca um valor mais alto lá, um crédito, por exemplo, e de repente saiu o dinheiro. A pessoa, ou uma pessoa normal, ele não vai verificar que sumiu. Como, por exemplo, uma transferência de dinheiro da conta de uma pessoa. Eu preciso transferir dinheiro de várias pessoas para a minha. Simplesmente eu vou lá e aumento o valor que ele tinha em saldo, transfiro o dinheiro e ele volta para o que o cara tinha, roubei do banco. Apesar que já existe uma técnica que está vindo da Europa agora, que ela permite roubar da conta da pessoa em específico. Esse tipo de golpe está chegando no Brasil agora. A gente fala nele no outro momento. Tá a história do cara que rouba 1 centavo em cada conta. Não é? Ele acaba... Ninguém percebe, mas ele junta 1 milhão rapidinho. Né? Assim. Por hoje é só, sexta-feira a gente continua. Sexta-feira, então, a gente continua com o Alex e a gente prossegue amanhã também com 90 minutos, numa nova edição, a partir das 8 horas da manhã. Lembrando a você que a partir das 5 da tarde de hoje tem o Orisvaldo Pires e o Lucivan Machado no Jornal dos 5. Um grande abraço, até a próxima.